Dando continuidade à capacitação, abordaremos agora as medidas de precaução e isolamento no contexto da assistência à saúde. Essas medidas são fundamentais para a prevenção da transmissão de micro-organismos, protegendo não apenas o paciente, mas também os profissionais de saúde e o ambiente assistencial. A adoção correta das precauções, conforme o tipo de transmissão envolvida, é essencial para a redução de riscos e para a promoção de uma assistência segura e de qualidade. Infecção relacionada à assistência à saúde, ou IRAS, é toda infecção adquirida após a admissão do paciente no serviço de saúde, geralmente após um período superior a 48 horas. Essas infecções podem se manifestar ainda durante a internação ou mesmo após a alta, desde que estejam diretamente relacionadas à hospitalização ou a procedimentos realizados no ambiente assistencial. As IRAS representam um importante indicador de qualidade da assistência, estando associadas ao aumento do tempo de internação, dos custos e dos riscos ao paciente. Por esse motivo, a adoção rigorosa de medidas de prevenção é fundamental para reduzir sua ocorrência e garantir a segurança no cuidado. As infecções relacionadas à assistência à saúde podem ser transmitidas por diferentes vias, sendo a principal delas as mãos dos profissionais de saúde. A transmissão pode ocorrer de forma direta, por meio do contato pele a pele com o paciente, possibilitando a disseminação de micro-organismos entre indivíduos. Também pode ocorrer de forma indireta, ao entrar em contato com superfícies, equipamentos ou artigos contaminados no ambiente assistencial. Compreender essas formas de transmissão é essencial para a adoção adequada das medidas de precaução e para a interrupção da cadeia de infecção. Para reduzir o risco de transmissão de micro-organismos no ambiente assistencial, são estabelecidos diferentes tipos de precauções, que devem ser adotadas conforme a via de transmissão envolvida. Essas medidas são classificadas em precaução padrão, precaução por contato, precaução por gotículas e precaução por aerossóis, podendo ainda ocorrer combinações entre elas, de acordo com a condição clínica do paciente. A aplicação correta dessas precauções é essencial para interromper a cadeia de transmissão, proteger os profissionais de saúde e garantir a segurança dos pacientes. Dessa forma, é fundamental que a equipe esteja capacitada para identificar cada situação e adotar as medidas adequadas de forma oportuna e consistente. A precaução padrão deve ser aplicada a todos os pacientes, independentemente do diagnóstico, considerando sempre o risco de exposição a fluidos corporais, secreções, excreções e pele não íntegra. Essas medidas têm como objetivo prevenir a transmissão de micro-organismos no ambiente assistencial, protegendo tanto o paciente quanto os profissionais de saúde. Entre as principais práticas, destaca-se o uso adequado de luvas sempre que houver risco de contato com secreções ou lesões, além da utilização de máscara cirúrgica e óculos de proteção em situações com possibilidade de respingos e mucosas. A adesão consistente às precauções padrão é fundamental para a segurança da assistência e para a redução de infecções relacionadas à assistência à saúde. Além das medidas já mencionadas, a precaução padrão também envolve cuidados fundamentais relacionados ao manejo de materiais e ao ambiente assistencial. O uso de capote deve ser adotado sempre que houver risco de sujidade no uniforme, especialmente durante a realização de curativos ou procedimentos com presença de exsudato. A desinfecção de equipamentos deve ser realizada antes e após o uso em cada paciente, utilizando álcool a 70%, com tempo de fricção adequado para garantir a efetividade do processo. Outro ponto essencial é o descarte correto de materiais perfurocortantes, respeitando o limite de 2/3 e preenchimento das caixas coletoras, garantindo sua identificação adequada. Essas práticas são indispensáveis para minimizar riscos ocupacionais e prevenir a disseminação de micro-organismos no ambiente de assistência. A precaução de contato deve ser instituída em casos suspeitos ou confirmados de doenças transmitidas por contato direto ou indireto. Também é indicada em situações de infecção ou colonização por micro-organismos multiresistentes. Nesses casos, o paciente poderá permanecer em quarto privativo, em isolamento local ou em sistema de coorte, ou seja, compartilhando o ambiente com pacientes que apresentam o mesmo perfil de transmissibilidade, respeitando a distância mínima recomendada entre os leitos. O transporte do paciente deve ser limitado ao mínimo necessário e, quando inevitável, devem ser adotadas medidas para evitar a contaminação do ambiente, incluindo o uso adequado de equipamentos de proteção individual.
A adoção correta dessas medidas é essencial para interromper a cadeia de transmissão e garantir a segurança da assistência. A adoção das medidas de precaução de contato exige o cumprimento rigoroso de práticas essenciais por parte dos profissionais de saúde. Entre elas, destaca-se a higienização adequada das mãos, que deve ser realizada antes e após qualquer contato com o paciente ou com o ambiente ao seu redor. Além disso, é obrigatório o uso de capote descartável e luvas de procedimento durante a assistência, com o objetivo de evitar a disseminação de micro-organismos. Essas medidas são indicadas, por exemplo, em situações envolvendo bactérias multiresistentes, além de condições como pediculose, escabiose, conjuntivites e feridas com drenagem ativa. A duração das precauções deve seguir critérios específicos, variando conforme a condição clínica e a evolução do paciente. A aplicação consistente dessas práticas é fundamental para a segurança dos profissionais, dos pacientes e do ambiente assistencial. A precaução por gotículas deve ser instituída em casos suspeitos ou confirmados de doenças transmitidas por gotículas respiratórias. Essas partículas, maiores que 5 micrômetros, são eliminadas durante a fala, tosse, espirro ou em procedimentos como aspiração e broncoscopia. Devido ao seu tamanho, permanecem suspensas no ar por curta distância, geralmente até 1 metro do paciente. Entre os principais exemplos estão meningite, coqueluche, cachumba, rubéola, infecção por influenza e infecções pelo vírus sincicial respiratório. O tempo de permanência em precaução varia conforme a doença e o início do tratamento, devendo sempre seguir os protocolos institucionais. Em situações que envolvam procedimentos geradores de aerossóis, é necessário associar medidas adicionais de precaução para aerossóis. A correta aplicação dessas medidas é essencial para reduzir o risco de transmissão no ambiente assistencial. A adoção das precauções por gotículas requer o cumprimento rigoroso de medidas específicas durante a assistência ao paciente. A higienização das mãos deve ser realizada de forma sistemática, antes e após o contato com o paciente e com o ambiente ao seu redor. É obrigatório o uso de máscara cirúrgica pelo profissional durante o atendimento direto, como forma de proteção contra a exposição às gotículas respiratórias. O paciente pode permanecer em quarto privativo, isolamento local ou em coorte, desde que respeitada a distância mínima de 1 metro entre os leitos. O transporte intra-hospitalar deve ser evitado sempre que possível. Quando necessário, o paciente deve utilizar máscara cirúrgica durante todo o trajeto. A adesão a essas medidas é fundamental para prevenir a disseminação de micro-organismos e garantir a segurança no ambiente assistencial. A precaução por aerossóis deve ser instituída em casos suspeitos ou confirmados de doenças transmitidas por partículas menores que 5 micrômetros. Essas partículas permanecem suspensas no ar por períodos prolongados e podem se dispersar a maiores distâncias, aumentando o risco de transmissão. Os aerossóis podem ser gerados durante procedimentos como aspiração de vias aéreas, intubação, nebulização, entre outros. Devido a essas características, esse tipo de transmissão exige medidas mais rigorosas de controle, com o objetivo de proteger os profissionais de saúde e evitar a disseminação no ambiente assistencial. A identificação precoce dessas situações é fundamental para a adoção imediata das medidas de precaução adequadas. A adoção das precauções por aerossóis exige atenção rigorosa às recomendações de biossegurança durante a assistência. É fundamental realizar a higienização das mãos antes e após o contato com o paciente e com o ambiente. O uso de máscara respiratória do tipo PFF2 ou N95 é obrigatório ao entrar no quarto, garantindo a proteção contra partículas suspensas no ar. O paciente deve ser mantido, preferencialmente, em quarto privativo, com a porta fechada, a fim de reduzir a dispersão dos aerossóis no ambiente. O transporte intra-hospitalar deve ser restrito ao mínimo necessário. Quando inevitável, o paciente deverá utilizar máscara cirúrgica durante o deslocamento. Além disso, a máscara respiratória deve ser descartada conforme as orientações do fabricante e do serviço de saúde, sendo substituída sempre que apresentar sujidade ou umidade, e nunca devendo ser compartilhada. A adesão rigorosa a essas medidas é essencial para a proteção dos profissionais e para o controle da transmissão no ambiente assistencial. A precaução por aerossóis é indicada em condições clínicas com elevado potencial de transmissão por partículas suspensas no ar,
que permanecem por longos períodos no ambiente e podem atingir maiores distâncias. Entre os principais exemplos, destaca-se a varicela, assim como o herpes zoster disseminado ou presente em pacientes imunocomprometidos, nos quais o isolamento deve ser mantido até que todas as lesões estejam em fase de crosta. Outro exemplo de grande relevância é a tuberculose pulmonar ou laríngea. Nos casos suspeitos, a manutenção do isolamento está relacionada à avaliação clínica associada a exames laboratoriais, como amostras de escarro ou lavado broncoalveolar com resultados negativos, conforme protocolo institucional. Já nos casos confirmados, é necessário o cumprimento de tempo mínimo de tratamento, além da realização de exames de controle para avaliação da possibilidade de suspensão do isolamento. É importante ressaltar que, em algumas dessas situações, pode ser necessária a associação com precaução por contato, ampliando as medidas de segurança. A identificação precoce dessas condições e a adesão rigorosa às medidas de precaução são fundamentais para interromper a cadeia de transmissão e garantir a proteção de pacientes e profissionais. A paramentação e a disparamentação são etapas críticas na assistência, exigindo atenção rigorosa à sequência correta, a fim de reduzir o risco de contaminação. Na paramentação, ou seja, na colocação dos equipamentos de proteção individual, deve-se iniciar pela higienização das mãos. Em seguida, colocar o capote, ajustando-o adequadamente ao corpo. Na sequência, colocar a máscara, conforme o tipo de precaução adotada, podendo ser cirúrgica ou respiratória. Quando indicado, colocar o gorro e os óculos de proteção. Realizar novamente a higienização das mãos. E, por fim, calçar as luvas, cobrindo o punho do avental. Já na disparamentação, que representa o momento de maior risco de contaminação, a retirada deve seguir uma sequência segura. Iniciar retirando as luvas, seguido da higienização das mãos. Em seguida, retirar o capote, cuidadosamente, pela parte interna, evitando contato com a superfície externa. Retirar o gorro e os óculos de proteção. Realizar novamente a higienização das mãos. Retirar a máscara. E finalizar com a higienização das mãos. O cumprimento rigoroso dessa sequência é essencial para a segurança dos profissionais e para a prevenção da contaminação cruzada. A limpeza no ambiente assistencial é uma medida fundamental para a prevenção de infecções e deve ser realizada de forma sistemática, conforme protocolos institucionais. A limpeza concorrente ocorre durante a permanência do paciente no leito, sendo realizada de forma regular, geralmente a cada plantão, com foco nas superfícies de maior contato. Já a limpeza terminal é realizada após a saída do paciente, seja por alta, transferência ou óbito, ou ainda em permanências prolongadas, conforme programação do setor. Esse tipo de limpeza é mais completa e envolve a desinfecção de todas as superfícies e do ambiente, contribuindo para a redução da carga microbiana e preparando o leito para um novo paciente. A execução adequada dessas práticas é essencial para garantir um ambiente seguro e reduzir o risco de transmissão de micro-organismos. A equipe de enfermagem desempenha papel fundamental na manutenção da limpeza e organização do ambiente assistencial. Durante a permanência do paciente no leito, é de sua responsabilidade realizar a limpeza concorrente a cada plantão, com foco nas superfícies e equipamentos de maior contato assistencial. Entre eles, destacam-se bombas de infusão, monitores, respiradores, suportes de soro, mesas de cabeceira, grades da cama e colchões, entre outros. Após a saída do paciente, a equipe de enfermagem é responsável pela limpeza terminal dos equipamentos assistenciais. É fundamental a utilização do produto saneante padronizado pela instituição, conforme as orientações do fabricante e os protocolos vigentes. A execução adequada dessas atividades contribui diretamente para a segurança do paciente e para a prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde. A equipe de higienização também possui papel essencial na prevenção de infecções no ambiente assistencial. Durante a permanência do paciente no leito, é responsável pela realização da limpeza concorrente das superfícies estruturais e áreas comuns, como pisos, portas, maçanetas, interruptores, pias e demais superfícies ambientais. Após a saída do paciente, cabe à equipe realizar a limpeza terminal de toda a estrutura física e do mobiliário da unidade, incluindo paredes,
pisos, sanitários e mobiliários fixos. Cabe à equipe assistencial realizar, a cada plantão, a limpeza concorrente de superfícies como bancadas, computadores, mouses e teclados, utilizando produto saneante padronizado pela instituição. Já a equipe de higienização compete a realização da limpeza terminal desses mesmos itens, garantindo a desinfecção adequada após períodos de uso. A adoção dessas práticas contribui para a redução da contaminação cruzada e para a segurança dos profissionais e pacientes no ambiente assistencial. As medidas de precaução devem ser iniciadas imediatamente a partir da suspeita de transmissibilidade, seja por contato ou por via respiratória, incluindo gotículas e aerossóis. A adoção precoce dessas medidas é fundamental para interromper a cadeia de transmissão e reduzir riscos no ambiente assistencial. Além disso, todo isolamento instituído deve ser comunicado de forma imediata ao Núcleo Interno de Regulação e ao Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. Essa comunicação garante o alinhamento entre as equipes e contribui para a implementação adequada das medidas de segurança. Diante de tudo que foi abordado, é importante refletirmos sobre os impactos das infecções relacionadas à assistência à saúde. Quais são as consequências para o paciente, para seus familiares, para os profissionais de saúde e para a instituição como um todo? As IRAs estão associadas ao aumento do tempo de internação, maior complexidade do cuidado, elevação de custos e, principalmente, riscos à segurança do paciente. Outro ponto fundamental é refletir sobre os motivos que levam, muitas vezes, à baixa adesão às práticas de higienização das mãos e às medidas de precaução. A construção de uma cultura de segurança, baseada em boas práticas assistenciais, depende do comprometimento individual e coletivo de toda a equipe. Pequenas atitudes, quando realizadas de forma consistente, geram grandes impactos na qualidade da assistência.